Gol! Gol! Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Coach Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos na nossa 99ª edição, podcast 99, batendo na porta do 100, batendo nessa marca tão importante, chegando pertinho dessa marca, né, batendo na porta ali, mas vivendo, acho que o momento mais sublime do Coach Verde, nessa caminhada em um pouco mais de um ano e meio de história, jogo na nossa base aqui em Curitiba, Brasil-Equador, nessa sexta-feira, dia 6, a gente conseguindo acompanhar coletivas de imprensa, treinamentos, estaremos no Couto Pereira, ou isso já é uma certeza, não é uma possibilidade, que eu já adianto para vocês nesse início de podcast. A gente está muito feliz de partilhar isso com vocês, esse momento mágico que a gente vive. Então, antes de começar nosso bate-papo, fazer o nosso pré-jogo aqui, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @CoachVerde_. Lá, mentira, o Twitter não mais, né? Porque o Twitter caiu. No último podcast a gente até falou, né? Esteve comunicando com o Luiz Fernando Filho, que não tinha caído, mas agora caiu. Então, Instagram, TikTok e Threads, @CoachVerde_. Também convido você a seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, onde você estiver escutando esse podcast, para acompanhar nossas novidades, acompanhar toda a nossa cobertura. E se puder, apoia.se/CoachVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter, se estruturar. Tem planos ousados aí que a gente vai precisar da ajuda de muita gente aí, porque, né? Tudo envolve questão de bolso, então a gente conta aí com o seu apoio e sua colaboração. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast com o seu amigo, aquele seu amigo que está acompanhando toda a cobertura da seleção brasileira, desse retorno pós-Copa América. E eu estou aqui hoje com ele, Leonardo Dulce. Hoje nosso amigo Elcio Bairro teve um compromisso no seu trabalho lá no Atlético, não pôde comparecer conosco, mas o Léo está aqui de volta com a gente. Léo, seja bem-vindo, jogo aqui em Curitiba, sensação a mil. Cidade, querendo ou não, de uma certa forma, pulsando esse clima de jogo, né, da seleção brasileira. E agora chegou a hora, né? A gente tá gravando esse podcast há 2 dias para a partida. Hora da gente passar aquele pente fino, hora de ver o que a gente espera do Dorival Júnior para essa partida. Tudo bem? Fala, galera. Fala, Gabriel. Então, acho que é a gravação mais especial que a gente faz aqui em toda a história do ConteCast. É um momento único. Acho que esse jogo aqui em Curitiba veio para abrilhantar o nosso projeto, para a gente conseguir estar dentro desse mundo da seleção brasileira. Tem muita coisa boa para falar. Infelizmente tem a lesão do Pedro aí, que veio como uma bomba nesse final de dia aqui. Então tem muito papo para a gente falar sobre os 2 jogos do Brasil nessa data FIFA de eliminatórias da América do Sul. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente perguntar nesse momento mais que especial, mais que fantástico que a gente está vivendo aqui no nosso projeto. Vou falar a verdade para vocês, a gente critica muito o Edinaldo, mas no fundo a gente usou um pouquinho da nossa verba para comprar esse jogo para cá, né, para enaltecer nosso projeto, brincadeira, mas é muito legal tá vivendo esse clima e, sobretudo, tá lá, né, conversando com a imprensa, particularmente eu que estou representando o Ponte Verde nas coletivas, nos treinos, poder estar do lado de feras, né, conhecer os Osiris, né, falando o Paraná te abraça, né, para todos os jogadores. É muito legal poder estar com esse clima de seleção, poder estar nesse nível de cobertura, e a gente faz isso por vocês, né? Pela gente, mas sobretudo para vocês e por vocês, para a gente conseguir fazer o melhor trabalho possível no futebol de seleções. Bom, então vamos começar, Léo. Você já puxou aí o fato da lesão do Pedro. O Pedro não foi o único corte que a gente teve nessa seleção, né? A gente teve a saída do Ian Couto logo um pouquinho depois da convocação, né? Porque logo depois que a gente gravou o podcast avisando a convocação, o Ian foi cortado, o Dorival optou por uma opção caseira, que é o William, que é uma das grandes novidades desse Campeonato Brasileiro, vem fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, acho que foi até um erro nosso não colocar ele na nossa pré-lista, mas... E ali começou uma tendência, né, porque talvez naturalmente a gente imaginasse que ele poderia chamar o Wanderson, né, colocar o Wanderson de novo na seleção brasileira, ele acabou optando pelo William ganhando espaço, ponto para o futebol brasileiro. Aí o Savinho, a gente tinha até comentado que o Savinho saiu machucado na sua estreia pelo Manchester City. O próprio Guardiola falou que não era para se preocupar, que era algo parecido com o que foi o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique deixa lá o jogo contra o Palmeiras e acaba gerando, né, essa expectativa que podia ser alguma coisa mais séria, não. Mas o Savinho foi cortado. E aí veio o Lucas Moura. E aí já é outros 500, né? Acho que o Lucas Moura, além do fato de talvez não ter esse potencial todo, tem o fato de ciclo para a Copa do Mundo. A gente já está num ciclo completamente comprometido.
né, por conta das burradas da CBF, por conta de um ano jogado no lixo. Eu acho que você não pode, tendo possibilidade de convocar jogadores que possam estar na Copa de 2026, abrir espaço para jogadores que, sei lá, estão ali preenchendo o buraco. Podem vender alguma coisa de imediato? Podem. Lucas Moura pode entrar e jogar bem. Mas, poxa, tenho que ser sincero, não é um jogador pro ciclo da Copa do Mundo, Lucas Moura. Então, achei tanto quanto controversa essa escolha do Dorival, além da questão tática. Estava até discutindo isso com alguns colegas. Ele convoca o Rodrigo para fazer o meio de campo, né? Que é uma função que até mesmo o Rodrigo falou que não gosta, não prefere fazer. E aí, na hora que o Savinho se machuca aqui, a chance de botar o Rodrigo na ponta, ele chama o Lucas Moura. E o Lucas Moura, pra quê? Né? Em vez de chamar o Andréas Pereira, que a gente comentou aqui, né? Que não fez sentido não ser convocado. Enfim. E aí, hoje, nesse dia 4, né, após a saída da imprensa, o Pedro tem uma lesão grave. A gente falou muito sobre o Pedro aqui no último podcast, porque a gente não tinha essa certeza que o Pedro ia voltar a tempo. Acabou que a recuperação do Pedro na lesão do adutor foi muito rápida, foi muito ok. O Flamengo, pelo menos nesse ponto, foi muito bem. Pedro até voltou antes do previsto, voltou no jogo contra o Corinthians. Chegou, falou na coletiva que ele estava zerado e acabou tendo uma lesão de ligamento aí. Não tem nada a ver, né, com a lesão anterior, já é uma fatalidade muito grande. Pedro cortado, e nessa noite aqui agora o João Pedro foi convocado. Aí o Dorival também fez o simples, mas chamou alguém de fora, né? Eu tava com receio, até porque eu não conseguia ver outro nome na cabeça no futebol brasileiro, fora o Pedro, para ser os 9 da seleção brasileira, ou mesmo que seja reserva. E aí me chama o João Pedro. Léo, queria saber da sua opinião dessas trocas, o que você achou da convocação do William, do Lucas Moura, do João Pedro, as saídas, a lesão do Pedro, enfim, como que você viu tudo isso, quais opções você gostou e quais não foram tão agradáveis ao seu ponto de vista? Iniciar pela substituição do Ian Couto com o William. Eu acho que é um atleta que vem desempenhando um bom futebol aqui no Cruzeiro. Ele é protagonista no time, são muitas assistências, ele é o homem da bola parada. Então, ele conquistou esse espaço, eu acho que tem o mérito dele. A gente sempre comenta dos atletas que estão na Europa, o atleta que estão no Brasil, mas eu vejo o William, como a gente sempre trouxe aqui, a nossa lateral direita é uma incógnita, a gente ainda não tem do Danilo, aí você começa a buscar, e então eu acredito que o William possa ser sim essa opção e tomara que ele desempenhe um bom futebol e consiga agregar para os nossos jogos aí nas eliminatórias. Quanto ao Lucas Moura, uma decisão um pouco questionável do Dorival Júnior, porém, eu vou trazer uma visão aqui agora um pouquinho mais otimista dessa convocação. É um atleta mais dinâmico, apesar da idade, eu acho que se compreende o porquê de escolher ele. Eu não escolheria, mas faz sentido. O Lucas Moura joga de 10, joga na ponta, e talvez seja isso que o Dorival queira trazer escolhendo ele. A gente sabe da qualidade dele, aqui no Brasil ele destoa, ele é um atleta de destaque no São Paulo, o São Paulo vem fazendo boas campanhas desde sua chegada. Então eu enxergo essa convocação dele como uma atitude de segurança do Dorival por ser um atleta consolidado, um atleta que sabe lidar bem com pressão. A seleção brasileira passa por um momento conturbado. Então quando você tem um atleta desse nível, que consegue entregar em mais de uma posição, numa data FIFA curta, então eu acredito que tem um contexto por trás dessa escolha por ele. Mas, como eu já disse antes, também não concordo, concordo com o que o Gabriel trouxe aqui, a gente poderia trabalhar com atletas que podem estar no ciclo, atletas que estão se desempenhando bom futebol, que têm um talento, a gente poderia explorar mais os pontas que foram chamados, o próprio Luiz Henrique, o Estevão, e talvez trazer um outro atleta para outra posição para esses atletas terem espaço. Mas não vejo como uma convocação ruim. Assim, entendo o lado do Dorival, acredito que ele queira jogar muito na segurança, atletas que estão próximo dele, então vejo sentido nessa mudança. Por fim, a infelicidade do Pedro, de se lamentar, desejar melhor recuperação para ele aí, que seja rápida, que seja uma pronta recuperação, apesar da dificuldade que a gente sabe que é uma lesão ligamentar. A escolha pelo João Pedro, acho que foi o básico, é um atleta que iniciou a temporada na Europa muito bem, visto as outras opções de camisa 9 que poderiam escolher, Vitor Roque, Richarlison, que está recuperando de lesão. Então, eu acho que faz todo sentido escolher o João Pedro. Um atleta jovem também,
tem muita potência, eu acho que vai trazer uma opção diferente para o Dorival Júnior, para fazer uma sombra ao Endrick, que vai ser o titular com naturalidade nessa seleção. Pois é, e acho que essa convocação do João Pedro vai muito naquilo que a gente falou várias vezes, né, sobre os centroavantes que jogam fora, que pedem espaço na seleção, que é o caso de Rodrigo Muniz, que é o caso do Matheus Cunha. João Pedro foi quem iniciou a temporada melhor, a gente tem outros nomes para ficar de olho nessa posição, a gente tem o Richarlison, que ainda está retornando de lesão, né, não está 100%, então acho que a convocação do João Pedro é muito justa, é muito válida, né? Acho que é um jogador que ele precisa, quando tem essa oportunidade, né? Quando tem essa brecha de estar na seleção. O Lucas Moura a gente vai saber muito, acho que amanhã vai ser uma boa oportunidade, né? Amanhã, dia 5, talvez você já tenha visto a coletiva do Dorival, já saiba se ele respondeu sobre isso, né? O Dorival vai dar a coletiva dia 5 aqui, junto com o Bruno Guimarães, então é para ficar de olho, né? Acho que é uma boa chance de a gente entender qual foi dessa escolha do Dorival com o Lucas Moura. Sinceramente, eu acho que você poderia apostar na sequência do Andreas Pereira, até mesmo no Matheus Pereira, que foi um nome que foi muito cogitado aqui no Brasil, né, visto que, até a gente vai falar da provável escalação, né, que foi o que o Dorival treinou nessa quarta-feira, dia 4, e a gente viu a presença do Rodrigo no ataque junto com o Vini e com o Endrick, ou seja, o Rodrigo já sendo deslocado para a ponta no lugar onde teoricamente seria o Savinho. Então, dá para ver que, vamos dizer assim, o Lucas Moura é convocado para, como o Léo falou, um jogador que pode ocupar várias parcelas no meio de campo, mas dá para ver que é uma tendência, podemos dizer assim, entre aspas, o Lucas Moura ser esse jogador de meio, né? Até mesmo a gente citou aqui com a convocação do Gerson, por exemplo, né, com um jogador que podia aparecer mais adiantado, como ele aparece várias vezes no Flamengo, ele aparece talvez uma opção de volante, né? Enfim, a gente vai ficar de olho, mas tem essa questão e acho que, vamos falar da provável escalação, né, Léo? O que foi divulgado a gente não conseguiu acompanhar, né? Falo que eu estava lá no Centro do Caju nos últimos 2 dias, né? Foram 15, 20 minutos iniciais, que você só viu ali um bobinho, uma altinha, talvez um trabalho de potencialização de velocidade. Hoje, quarta-feira, foi um trabalho de campo reduzido de passes. Até a gente ficou meio encascado, porque o Dorival, ele dividiu, né, 2 círculos de campo delimitado, e ele ficou muito num campo que tinha ali nomes como Paquetá, Vinícius, Danilo, não sei o quê, e tinha Gerson, tinha Pedro, então a gente ficou de olho assim se ali podia ter uma sombra no time titular. Haviam 3 zagueiros ali, o Gabriel Magalhães também estava junto com o Beraldo, né? Então, não, Éder Militão, perdão, o Magalhães não estava, mas o Beraldo estava, por exemplo, daí a gente ficou com essa ideia, né? Será que vai ter alguma coisa? Porque o Dorival estava observando muito aquele trabalho. E aí não, depois a gente foi ver, né, com as informações que foram colhidas pelos nossos colegas do Globo Esporte da ESPN, até mesmo ali já saiu sobre a lesão do Pedro, a gente viu uma provável escalação com Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos, Guilherme Arana, André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Endrick. Esse foi o treino, a escalação que o Dorival usou na maior parte do treino, Léo. E acho que a gente viu aí a entrada do André, acho que é um ponto importante, né? A gente estava discutindo isso também na saída do treino. Poxa, se o Dorival usasse João Gomes e Bruno Guimarães, acho que seria uma inconveniência, visto que o Brasil teve muitas dificuldades no meio de campo. E a gente até falou aqui algumas vezes que, pelo menos para mim, não sei para você, na Copa América faltou um camisa 5, né? Que era aquela função que o Casemiro exercia. Talvez o João Gomes não conseguiu fazer muito bem isso. O Douglas Luiz, que é uma peça que poderia também fazer, não foi tão bem aproveitado esse ponto. O André é esse homem. O André acho que tem tudo para ser esse camisa 5, né, daqui para frente, agora que ele está no Wolverhampton, inclusive, para seguir essa caminhada. Então, acredito que seja um jogador que possa crescer bastante. Então, como que você vê essas alterações? O Endrick se firmando no ataque, né, esse ataque com o Rodrigo pela direita, enfim. Como que você viu aí essa ideia de time do Dorival, mantendo a base, pelo menos na Copa América, na defesa, né? O Alisson permanecendo em relação ao Ederson. Como que você viu essa provável escalação para o jogo contra o Equador? Dentro das opções que foram escolhidas nessa convocação, eu acho que é o nosso 11 melhor, tem mais potencial para desempenhar o futebol. Você vê a Copa América, a gente nitidamente viu que o João Gomes sentiu umas dificuldades em algumas partidas da Copa América, principalmente na transição. A gente viu uma dificuldade da bola chegar no Bruno Guimarães para quebrar essa primeira linha. Talvez a saída de bola do Brasil tenha sofrido um pouco com o João Gomes, apesar da qualidade dele. É um atleta de muita qualidade, mas o teste com o André é muito válido. É um atleta de muita qualidade com a bola no pé, assim como o Bruno Guimarães.
São características que se complementam e podem agregar muito ao futebol da seleção brasileira nesses 2 jogos da eliminatória. Então eu vejo como uma entrada positiva do André. Eu acho que vai trazer muito benefício para o jogo da seleção brasileira, principalmente na transição e na saída de bola, por ser um atleta que trabalha muito bem com a bola no pé, tem essa proximidade por tudo que trabalhou com o Diniz no Fluminense. Eu acho que isso agregou muito para a carreira do André, potencializou muito as características desse atleta. Quanto ao Endrick com camisa 9, eu acho que era um esperado. É um atleta que no Real Madrid manteve a intensidade nos jogos que entrou, apesar de todo o time estrelado que o Real Madrid tem, ele chegou lá e ele continua atuando com muita qualidade. Então, como foi uma opção para o Carlo Ancelotti lá, não tem como a gente chegar aqui e falar que o cara não merece a camisa 9, depois de toda a estrela que ele já demonstrou ter com a camisa da seleção brasileira. Tem muita qualidade, é o nosso futuro. Eu acho que merece estar ali, eu acho que dar continuidade para o garoto. Ele é muito jovem, eu acho que aproveitar esse momento de eliminatória, que a gente vai ter uma sequência agora, então trabalhar e mostrar essa confiança no Endrick, sabe? Eu acho que ele merece essa oportunidade e vai mostrar o porquê ele tem toda essa expectativa e já é uma estrela lá no Real Madrid. Só uma questão, né, que teve uma divergência de fontes, que alguns colocaram o Marquinhos e outros colocaram o Gabriel Magalhães como titular, né? Eu tava até vendo, por isso que até na hora até confundi. Léo, o que você acha dessa dúvida? Acho que tem aquela questão também que a gente pulou várias vezes de pé com pé, né? Que o Gabriel Magalhães é o zagueiro canhoto, o Militão destro, o Marquinhos destro, né? E também a questão de momento, acho que do Marquinhos, né? Acho que o Marquinhos, para mim, é um bom zagueiro, tem que estar na seleção brasileira, mas acho que não passou tanta segurança quanto ele já demonstrou ao longo da carreira. E acho que o Gabriel Magalhães é um cara que pede passagem, acho que não é nenhum exagero se o Magalhães se titular no lugar do Marquinhos. Eu sou um defensor nato do Marquinhos. Para mim, ele é o nosso melhor zagueiro. Ele é acima do Éder Militão, ele é acima do Gabriel Magalhães, acima do Bremer, que eu amo, acima do Beraldo. Para mim, o Marquinhos ele é uma referência dentro da seleção brasileira. Eu não vejo a nossa seleção sem ele. Ele tem muita qualidade, além do potencial defensivo, que ele não precisa nem trazer aqui, que também é na saída de bola. A Copa América pode ter sido um ponto fora da curva, assim como muita gente reclama do Alisson, mas não tem a menor condição de você pegar aqui e falar que o Alisson não tem espaço na seleção brasileira. Ele é o nosso goleiro titular, ele é o nosso melhor goleiro no momento. A gente tem o Ederson, que é muito bom goleiro, a gente tem o Bento com um futuro imenso, que também já é um goleiraço, mas a gente sabe que o Alisson sempre desempenhou um futebol estável no Liverpool, ele é titular absoluto, ele tem a confiança do slot. Então a gente não tem por que criticar aqui e dizer que o Marquinhos, por conta da Copa América, não merece estar nessa seleção. Claro, o Gabriel Magalhães ele vem numa crescente dentro do Arsenal, o próprio Arsenal vem dentro de uma crescente, então acho que isso traz confiança para o atleta. Você vê o Arsenal jogando e o Gabriel Magalhães cada vez mais confiante e conquistando seu espaço. Mas eu acho que chega num momento que você tem que comprar brigas, e quando você vai disputar a posição com o Marquinhos, acaba ficando um pouco para trás. Então eu vejo o Marquinhos sim como um titular absoluto da nossa seleção brasileira, não vejo ele perdendo esse espaço nesse momento. Pode ser que decaia e a gente veja uma recaída de futebol, como aconteceu com o Casemiro, que ninguém esperava, e perca o espaço na seleção brasileira. Mas hoje, dia 4 de setembro de 2024, ele é titular absoluto da seleção brasileira. Pois concordo com você. Eu acho que o que pode influenciar é a questão do pé com pé, né? Talvez seja uma questão que o Dorival não trabalhou e deseja trabalhar agora. A gente viu já uma tendência disso nas convocações, né? A gente sabe que às vezes pode fazer diferente. Eu falou isso várias vezes aqui com o Elcio, né? Um ponto, e a gente sabe, pode influenciar ali o Marquinhos ser destro, o Militão também. Eu acho que o Militão chegou muito bem pós-lesão, né? Acho que todo mundo esperava isso. Acho que ele é um zagueiro que tem muito potencial e mostrou isso. O Dorival tem suas razões para preferir o Militão quanto ao Marquinhos, mas acho que não é nenhum absurdo. Acho que é um debate. Para mim, o Marquinhos teve mais história, tem mais trajetória, mas pode ser uma questão. Mas o Magalhães pode ter essa questão de espaço. Enfim, vamos aguardar, né? Acho que é uma dúvida. Acho muito mais do que uma certeza a gente gravar agora que o Magalhães vai entrar no lugar do Marquinhos. Léo, também falar, acho que uma questão que talvez possa ter decepcionado algumas pessoas foi a questão do ponta, né? Acho que com a saída do Savinho, muita gente viu, e até mesmo a gente acompanhou na coletiva, tanto o Luiz Henrique, tanto o Estevão foram perguntados sobre isso, né? Eles falaram sobre expectativas de estrear na seleção,
né, falar do momento surpreendente, que se você está na seleção brasileira, muito legal ver eles falando disso. Porém, né, porém, como já diria Marcelo D2, o Dorival expulsou esse time com o Rodrigo. Eu acho que era o mais óbvio e acho que é uma questão daí de problema de convocação que o Dorival fez, né, puxando o Rodrigo para a posição que ele já meio que demonstrou que não gosta de jogar. Ele foi meio que colocado no passado para jogar, né, por conta da ausência do Neymar, da ausência do Paquetá. A gente falou isso várias vezes, talvez o Rodrigo não conseguiu render tanto, né, a gente viu ele jogando como falso 9 na Copa América, porém agora a gente vê, né, ele jogando mais aberto na ponta direita, no lugar, e uma expectativa que acho que era muito em vão, mas você colocaria o Luiz Henrique ou o Estevão, ou deixa com o Rodrigo mesmo? Eu iria de Rodrigo, acho que é muito bom ver o Rodrigo na seleção brasileira, né, acho que compactou mais o time, até para não correr o risco de talvez queimar esses meninos que têm muito futuro na seleção brasileira logo de cara. Eu concordo com você, manteria o Rodrigo. Eu sou um fã do Rodrigo desde a época do Santos, sempre criei muita expectativa. Eu acho até, além de falar da qualidade do Rodrigo jogando na ponta, é falar da qualidade do Lucas Paquetá jogando como 10. Eu acho que o Lucas Paquetá ele traz muita qualidade com a bola no pé para a nossa seleção brasileira. Como a gente trouxe aqui na Copa América, a gente teve dificuldade de transição, dificuldade no meio de campo, mas isso não tira a qualidade que a gente vê no Lucas Paquetá. Então, eu vejo a seleção brasileira mais estável nesse momento, com o Lucas Paquetá de 10, o Rodrigo na ponta, Vinícius na outra, e o Endrick jogando com camisa 9. Quanto a esses dois jovens atletas que estão se destacando, que o Dorival trouxe para essa convocação, eu acho justo eles terem espaço. Em algum momento da partida, eu acho justo eles entrarem, mas eu não colocaria também essa pressão em cima deles. O Estevão é muito jovem, a gente vê um talento absurdo nesse garoto, ele vai ser o nosso futuro, com toda certeza. A gente tem vários motivos para afirmar isso em cima desse garoto, ele é muito especial. Quanto a Luiz Henrique, é uma fase brilhante, ele é o melhor jogador atuando no Brasil hoje em dia. Então, eu vejo que ele precisa alcançar esse espaço dentro da seleção brasileira. Nesse momento, Rodrigo e Vinícius Júnior são unânimes. Eu não vejo espaço para você tirar eles agora sem antes testar os outros com menor minutagem. Por exemplo, colocar o Estevão no segundo tempo do jogo, abrir espaço para o Luiz Henrique jogar também no segundo tempo, acostumar com o peso da camisa da seleção brasileira, é tudo novo para esses dois garotos. Então, eu manteria os três aqui que eu trouxe, Lucas Paquetá de camisa 10, Rodrigo de um lado, Vinícius do outro e o Endrick como camisa 9. Pois o Dorival foi nessa bola de segurança e a gente vai nessa, né? Vai embarcar, provavelmente vai muito dessa, e acho que é o mais provável, né? Acho que não tem muito por onde inventar, né? Muito sair. A gente tá falando mais aqui, no básico, a gente ficou sabendo, né? Não dá para comentar muita coisa das coisas coletivas, né? Não sei se você conseguiu acompanhar uma coisa, né? Mas tive um Luiz Henrique mais leve, né? Tive o Estevão muito nervoso falando, o Pedro acho que meio que cortou, o Gerson falando, né, sobre o retorno à seleção dele e tudo mais. Acho que mais chamou a atenção do Gerson foi ele falar que tá livre para jogar em qualquer posição, né? Ele não teve essa conversa com o Dorival ainda, né? Um jogador que até mesmo a gente trouxe, ele pode jogar tanto, tá jogando como adiantado no Flamengo, mas também pode jogar como um volante. Não sei se você quer falar, comentar alguma coisa que você viu numa coletiva, enfim, alguma aspas que te chamou a atenção nesses 3 primeiros dias de preparação aqui em Curitiba. Olha, acho que a principal coletiva que me trouxe atenção foi a do Gerson. Ele mostrou muita confiança. Eu acho que isso é muito importante dentro de um contexto de seleção brasileira, onde você tem pouco tempo para treinar e pouco espaço para jogar. Quando você entra, você tem que estar confiante, você tem que estar lá em cima no potencial do seu futebol. Então, as aspas do Gerson sempre demonstram que ele é um atleta muito tranquilo quanto ao que ele pode desempenhar dentro do campo. Quanto às perguntas para ele, a gente vê que ele responde com muita naturalidade, até pela pressão que tem em volta do Flamengo, então eu acho que ele já deve ser acostumado com esse tipo de pergunta em volta dele. Mas o nível de confiança do Gerson me chamou muita atenção. Quanto aos dois garotos na coletiva de hoje, de ontem e hoje, né? O Estevão foi ontem e o Luiz Henrique hoje, a gente vê aquele primeiro nervosismo de estar ali representando a seleção brasileira numa entrevista coletiva, respostas sucintas, trazendo muita emoção. Eu acho que o Luiz Henrique foi legal as falas dele, trazendo emoção, trazendo esse contexto de tudo ser novo para ele, de ser uma novidade e de merecimento também. A gente vê que ele sentia que merecia esse espaço da seleção brasileira quando ele fala
nas respostas que ele traz ali na coletiva. Então, acho que é um momento especial. A gente aqui em Curitiba ficou extremamente feliz de poder estar lá representando o Conte Verde nessas coletivas. Para a gente foi muito especial, acho que trazer esse parênteses aqui, porque todo momento que a gente puder ressaltar isso, a gente tem que trazer, porque é uma alegria imensa para quem está dentro do projeto. A gente está muito feliz e graças aí a Deus a gente conseguiu esse espaço para amanhã estar lá no estádio. A gente está muito feliz e bora lá torcer para o nosso Brasil vencer em casa, vencer em Curitiba e se recuperar aí na eliminatórias da América do Sul. Pois é, o Brasil não vence aí há 4 jogos nas eliminatórias, está na 6ª colocação, né? Uma situação um tanto quanto ruim, né? Enfim, o Brasil vem nesse momento ruim nas eliminatórias, então tem que melhorar, tem que, né, conseguir um bom resultado, tanto em Curitiba, tanto no Paraguai, né, na semana que vem. E a gente está aqui, né, para acompanhar, para ver o que acontece, né, se o Brasil consegue essa reabilitação de fato. Eu acho que tem um ponto que a gente tem que forçar para falar sobre os adversários, né? O Equador é o primeiro colocado à frente do Brasil, né? O Brasil tem 7 pontos, o Equador tem 8. É uma briga direta. E o Paraguai é o primeiro atrás, com 5 pontos. E, Léo, acho que as duas seleções, acho que volta esse debate, eu trouxe um pouco disso com o Elcio, queria ouvir sua opinião sobre isso. São duas seleções que vêm com treinadores novos. Né? Eu queria que você gosta ou não. Eu lembro de você falar bem do Sebastião Becassetti, né? Na época do Defesa e Justiça, na época que o Atlético tentou contratar ele que agora vai fazer sua estreia pela seleção do Equador, né? Aqui no Couto Pereira. Inclusive o Equador está chegando nesse momento em Curitiba, era 11 horas, já está gravando esse podcast 11 horas da quarta-feira, dia 4. Esse era o horário previsto para o Equador chegar no aeroporto Afonso Pena. Eu queria ouvir sua opinião sobre o BKSS e também saber sobre o Gustavo Alfaro, né? O Gustavo Alfaro, como já relembramos, parou o Brasil na Copa América, com a seleção da Costa Rica, né? Tudo bem que o Brasil ajudou, mas, né, parou o Brasil naquela partida, foi 0-0. E agora chega com a missão de levantar o Paraguai, levantar a Albirroja. Léo, o que você acha que o Brasil pode enfrentar dificuldades, né? Acho que, principalmente, o BKSS, que é um treinador já, não dá para dizer consagrado, mas de renome dentro do continente, né? Fazendo a sua estreia no futebol de seleções com uma seleção que é qualificada como é o Equador. Desses dois adversários eu vejo o Equador um salto acima do Paraguai. A gente trouxe aqui já, quando debatemos sobre a Copa América, que a equipe do Paraguai ela vem passando por uma transição, são muitos atletas novos, cada convocação você vê gente nova voltando ou entrando, tendo oportunidade. Nessa convocação agora do Paraguai foi o Matheus Gamarra, zagueiro do Atlético Paranaense, que não era convocado desde que chegou aqui. Então, são são momentos de transição da seleção paraguaia. Já no Equador, a gente já vê um pouquinho mais de um projeto consolidado. Acho que a base que vem dos atletas que se destacaram no Independente Del Valle traz uma segurança para a equipe do Equador. Os atletas que já estão lá na Premier League, Caicedo, Estupinhan, têm um espaço, eles têm potência, são atletas muito fortes no apoio ao ataque. O Estupinhan joga pela ala e pelo Brighton, ele é muito ofensivo, o time do Brighton depende muito dele pela ala, então são atletas que têm muita qualidade. Como eu trouxe aqui, esse projeto que tem como base o Independente Del Valle, vem se consolidando com o passar do tempo. Nas últimas temporadas a gente vê a equipe do Equador se consolidando dentro do continente da América do Sul. Então, provavelmente a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade nesse time do Equador. Eles têm mais potência, muita velocidade, então temos que cuidar com os contra-ataques, principalmente das nossas laterais. O Equador ele tem um jogo transacional muito rápido. Então, se a gente perder a bola no ataque, se recompor rapidamente e matar a jogada, porque a equipe do Equador pode ser letal, mas assim, ainda vejo a seleção brasileira muito superior a essas duas. A gente tem mais qualidade, tem mais potencial para vencer. Esse jogo em casa vai ser providencial para recuperar confiança, para chegar lá no Paraguai e conseguir a vitória com mais tranquilidade, sem tanta pressão que está sendo exercida sobre o Brasil nesse momento, que os próprios jogadores colocaram a seleção nessa posição. Então, com muita qualidade, com muita calma, a gente tem mais bola para vencer esses dois adversários. Bom, para fechar, falar um pouco também do BKSS que o Gabriel trouxe aqui para a gente. Um técnico argentino
que desde que saiu do Defensa e Justiça, ele teve uma estabilidade. Ele teve na Espanha, disputou a primeira divisão, caiu para a segunda divisão e jogou a segunda e treinou a equipe na segunda divisão da Espanha. Ele é um técnico que trabalha muito a posse de bola, ele gosta muito de ter a bola e propor o jogo contra o adversário. Então a gente pode esperar uma equipe do Equador que não vai ficar recuada, que vai potencializar a velocidade e a potência que eu falei aqui anteriormente, que tem pelas pontas. Então é de olho no Estupiñán, é de olho no Caicedo pelo meio de campo, criando esse espaço para os pontas jogarem. São atletas de muita qualidade e que muito provavelmente o BKSS vai utilizá-los como escape para esse jogo contra a seleção brasileira, sabendo da qualidade superior da seleção brasileira e de como a seleção brasileira joga, com as dificuldades que a gente teve desde a Copa América pelas laterais, que a gente já ressaltou aqui inúmeras vezes. O Danilo não fez uma Copa América muito positiva, o Guilherme Arana também não conseguiu ser constante nos jogos, então a gente sabe que a fraqueza do Brasil está nas laterais e a gente precisa se proteger quanto a isso na equipe do Equador. Pois é, eu até comentei no podcast com o Dudu que esse duelo do Estupiñán com o Danilo acho que vai ser bom, até para postar esse lado defensivo do Danilo que a gente tanto fala por aqui, né, que a gente confia muito nesse lado defensivo do Danilo, mas vai ser realmente um duelo de fogo ali pela ala esquerda equatoriana, pela defesa direita brasileira. Então, vamos ficar de olho no Couto Pereira, estaremos lá, como o Léo já reforçou, é muito gratificante o projeto estar no jogo da seleção brasileira, a gente vai transmitir, vai fazer nossa cobertura, né? Fique ligado nas suas redes sociais, a gente vai ficar atualizando tudo que a gente conseguir, principalmente após o jogo, né? Tem entrevista coletiva, tem zona mista, ainda, se você está escutando esse podcast dia 5 pela manhã, pelo começo da tarde, fica ligado, porque vai ter entrevista coletiva com o Dorival Júnior, com o Bruno Guimarães. Também à tarde deve ter uma janela, ainda não foi confirmada, mas uma possível janela de treinamento mais uma, que estaremos lá para ver se a gente consegue ver alguma coisa meio de bobinha altinha. Então fica ligado, né? A gente está fazendo essa cobertura não só para a gente, óbvio, para a gente é muito importante, é muito legal estar lá vivendo tudo isso, mas para você, né? Você que ajudou o Contiverde a chegar nesse nível, né? A gente está conseguindo várias doações, várias ajudas aí com a nossa ação entre amigos, né? Basicamente vendemos todos os números, então estamos muito felizes. Eu só não estou divulgando aqui, porque provavelmente quando a maioria do pessoal escutar, a FIFA já vai ter sido sorteada. Mas agradeço demais, a gente agradece muito e estaremos juntos, né? Se como eu falei, essa cobertura não é para mim, não é para o Léo, não é para o Elcio, mas é para todo mundo que gosta da seleção brasileira, que gosta do futebol de seleções, que é para isso que existe o Contiverde. Então, fique ligado, Instagram, TikTok, Threads, @Contiverde_, segue lá, fica ligado, que tudo que a gente conseguir acompanhar, a gente vai estar postando por lá. Também segue aqui no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast para acompanhar os nossos demais podcasts, acompanhar a nossa repercussão dessas partidas, também a repercussão de toda a data FIFA. Deixa aqui seu like, seu comentário, sua avaliação e apoia.se/Contiverde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se manter e estruturar cada vez mais nosso projeto. Precisamos dessa ajuda, ainda mais agora. E também, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast, compartilhe com aquele seu amigo que gosta de seleção brasileira. Tá certo? Léo, muito obrigado. Pré-joguinho aí de meia horinha pro pessoal e afiado pro culto bem mais cedo na sexta-feira acompanhar a seleção brasileira ou acompanhar em qualquer lugar do Brasil e do mundo, onde estiver à frente de uma televisão, de um celular, de um computador, de qualquer dispositivo passando a partida. Forte abraço, meu irmão. É isso, um grande abraço a todos, sempre um prazer estar aqui falando. Acho que esse podcast 99 representa muito para todos nós, é um momento muito especial. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira mais especial ainda com a vitória da seleção brasileira, que a gente vem aqui na próxima semana comentar esses jogos da seleção brasileira com muito orgulho do que a gente conseguiu produzir, do que a seleção brasileira produziu nesses jogos e do que a gente vai poder trazer para vocês em nossas redes sociais, em todos os nossos canais de conteúdo aqui na internet. Então fica aí um grande abraço. Fica a gratidão por toda essa audiência nesses mais de 98 podcasts que a gente fez até agora. E um grande abraço, que a gente desfrute desse jogo aqui em Curitiba e até a próxima. É isso, pessoal. Desfrute da seleção brasileira, desfrute da cobertura do Contiverde, desfrute da data FIFA, o mais importante de tudo. Tem jogo pra cacete rolando pelo mundo inteiro. Eliminatória de Copa do Mundo na Oceania, na Ásia. Tem eliminatória de Copa Continental na África, na Ásia. Enfim, tem Liga das Nações, da CONCACAF, na UEFA, tem amistoso, tem jogo para tudo qualquer gosto. Então, desfrute, curta e, claro, o Contiverde vai estar aqui para te atualizar e acompanhar tudo com você. Contiverde, o caminho da Copa do Mundo passa por aqui. Até o próximo!